Sim! Amém! Eu quero que você abra sua Bíblia comigo hoje no livro de Êxodo, capítulo 20. E estamos na nossa lição número 4, no nosso curso de 12 lições sobre o livro Um Coração Ardente. E eu tenho o livro aqui em minhas mãos, Um Coração Ardente, e recomendo que você o adquira. Eu quero que você entenda que Deus deseja que você brilhe como uma luz e que você afete atmosferas aonde quer que vá. Você pode dizer amém? Bem, estamos falando sobre Êxodo capítulo 20, mas na verdade eu gostaria também de ir a outro lugar. Você pode pôr o seu marcador aí e abrir em 2 Coríntios capítulo 6. Paulo faz uma declaração para nós que é absolutamente impressionante. E Paulo diz assim em 2 Coríntios 6, na verdade, é algo que já vinha sendo dito na Bíblia vez após vez. Mas em 2 Coríntios capítulo 6, lemos assim: Deus diz no verso 16, eu habitarei neles e andarei no meio deles, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está reiterando algo que Deus já vinha falando com o seu povo há milhares de anos. Porque Paulo diz, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e vos receberei. A promessa de Deus que diz, habitarei no meio deles, andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, é uma promessa condicional. Qual a condição? Se retirarem do meio deles, então eu os receberei. Então o contrário é, se não se retirarem do meio deles, eu não os receberei. Quem são eles? Eles são o mundo. E aí se referindo às trevas, aos caminhos do mundo. Você sabe que devemos ir ao mundo, alcançar o mundo, mas não ser parte do mundo. Está comigo? Você deve sim almoçar com pessoas que não são crentes, falando para elas as coisas do reino. Você pode dizer amém? Jesus ia até a máfia daquele tempo. Havia prostitutas ao redor dele sendo salvas. Sabe, é algo maravilhoso como tocamos a vida das pessoas, mas Deus diz que você tem que se retirar dos caminhos do mundo, e se você fizer isto, Ele te receberá. Muita gente, quando lê isso, Deus diz, habitarei com vocês, andarei no meio de vocês, não percebe o impacto do que Ele está dizendo. É mais ou menos como se sentar para assistir um filme que está no final. Os cineastas, diretores passaram 1h30 inteira trazendo você até o ponto culminante, e de repente você está ali e ouve uma fala, e aí você fica, o que quer dizer? Mas as pessoas na sala estão chorando, por quê? Porque passaram por todo o drama e agora chegaram ao clímax. Você está aqui. É isso que acontece a muitos crentes do Novo Testamento, crentes gentios, quando leem esse texto. Então o que vamos fazer nessa lição é explicar a trama, o drama por trás disso. Então volte para Êxodo no capítulo 20. O que aprendemos na lição passada é que quando Deus tirou o povo do Egito, lembre-se, Israel saindo do Egito era uma sombra que remete à salvação, certo? O Egito é um tipo do mundo. Israel saindo do Egito é um tipo para o novo nascimento. Moisés é um tipo de Cristo. Que fique claro, Moisés não estava tirando Israel do Egito para irem à terra prometida. Esse não era o destino deles. Porque ele iria tirá-los da terra do Egito para a terra prometida antes de primeiro levá-los àquele que fez a promessa? Se você leva o povo à terra prometida antes de levá-lo àquele que fez a promessa, eles farão da terra prometida um lugar de idolatria. Foi exatamente o que fizemos na igreja durante as décadas de 80 e 90. Pregávamos mais o que Jesus fazia por nós do que o que ele realmente era. Desenvolvemos discípulos que começaram a buscar Deus pelo que ele fazia e não pelo que ele era. Isso não é diferente de uma mulher que casa com um homem porque ele tem dinheiro. Israel sai do Egito e Moisés os leva ao monte, e Deus diz a Moisés, vai e diga ao povo que se prepare. Porque depois de 2 dias, eu vou descer, e ele disse, eu quero que você os consagre. Consagrar significa o quê? Significa separar. De forma prática, Deus disse o seguinte, você disse a eles que eu os libertei do Egito, agora diga a eles, para eles tirarem o Egito deles. Você pode dizer amém? Esta é nossa responsabilidade. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 7, versículo 1, logo após Deus dar a promessa, ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos a nós mesmos. Repita, purificar-se a si mesmo. De toda a impureza, tanto da carne como do espírito, não alguma impureza, não 98%, toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Em outras palavras, ouça com atenção, ele não diz que o sangue de Jesus vai te limpar de toda a impureza. Você está dizendo que o sangue de Jesus não limpa? Não, eu não disse isso. Agora não confunda a obra da justificação com a obra da santificação. Justificação é o que acontece no momento em que aceitamos Jesus como Senhor. Imediatamente nosso espírito nasce de novo, somos novas criaturas. Deus diz, novo coração vos dou, certo? Mas naquele momento a obra de santificação começa, ou seja, o que foi operado dentro de nós tem que operar fora de nós. Você pode dizer amém?
Nisto é que nós cooperamos com Deus. Você entende? Por isso ele diz, purifiquem a vós mesmos. Deus nos dá a graça que é o poder dele, para podermos nos limpar. E Deus disse a Moisés, diga-lhes que lavem as roupas, se limpem da impureza do Egito, porque depois de 2 dias, e lembrem, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Estão acompanhando? Deus diz, depois de 2000 anos eu descerei à vista de todos. Essa palavra não foi dada apenas a Israel. Esta é uma palavra dada à igreja, porque estamos no final do 2º dia. Jesus ressuscitou por volta do ano 28 ou 29, e os registros se perderam porque Tito destruiu tudo no ano 70. Mas Jesus está prestes a voltar e quando ele vier, virá com a sua glória. E na última lição nós vimos o que é a glória de Deus. Porque quando Jesus desceu no monte havia trovões, relâmpagos, havia uma nuvem escura. E por que uma nuvem escura? Porque Deus é tão brilhante e ele brilha tanto que se ele não se escondesse numa nuvem escura, toda a carne seria consumida ao redor dele. Então Deus se escondeu numa nuvem escura quando desceu. Estão acompanhando? E na lição passada falamos da glória de Deus e eu quero trazer de novo a definição da glória de Deus, certo? A glória de Deus é tudo o que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, autoridade, poder e sabedoria. Literalmente, é a magnitude e o peso imensuráveis do próprio Deus. Eu amo isso. Sem esconder ou reter nada. O apóstolo João viu Jesus em toda sua glória na ilha deserta de Pátimos e caiu como um homem morto. Disse que sua face era como o sol. E as pessoas dizem, mas tem pessoas que viram Jesus depois da ressurreição e conseguiram ficar com ele. Isso porque ele não estava exibindo sua glória. Sabe, Jacó lutou com Deus, certo? Josué viu o Senhor, mas não em sua glória. Moisés disse, eu quero ver o seu rosto. Deus disse, você não pode ver o meu rosto e viver, será consumido. E agora Deus está descendo no monte, os trovões e os relâmpagos literalmente vindo com toda a sua glória. Por quê? Porque Deus libertou aquele povo do Egito para quê? Ele diz em Êxodo 19:3, eu os libertei por uma razão, para trazê-los para mim mesmo. Ele diz, eu quero me mostrar para vocês porque esta é a paixão de Deus. Deus deseja ser íntimo conosco, revelar-se. Imagina você ser o pai de uma criança e só poder vê-la por trás de uma cortina e de fato nem poder vê-la totalmente porque sabe, ela nem pode te ver. Sabe, você pode vê-la, mas ela não pode ver você, você entende? E a única coisa que ela consegue é ouvir sua voz sussurrando. Mas você deseja se revelar para ela. Então aqui está Deus dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu quero me revelar. E ele desce para se revelar e eu quero que vejam o que acontece. Êxodo capítulo 20, verso 18. Então todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e o monte fumegante. Quando o povo viu, estremeceu e ficou de longe. Então disseram a Moisés, você fala conosco e ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Ei, olhe para mim. Deus desce no monte para se revelar a eles. E quando ele faz isso, todo o povo corre. Não. Não aguentamos isso. Agora, isso não é impressionante? Este povo viu um milagre maior do que qualquer outra geração que veio depois deles. E quando olhamos, há muita similaridade entre este povo e nós hoje. Falamos de salvação, eles saíram do Egito, nós nascemos de novo hoje, não é verdade? Se olharmos para a cura, sabe o que a Bíblia diz sobre cura? É maravilhoso. Salmo 105, verso 37. Ele diz, não havia nenhuma pessoa doente ou fraca entre eles. Agora imagine, 3 milhões de pessoas. Qual a população de Chicago? 4, 5 milhões. Imagine 3 milhões de pessoas em Chicago. Nenhuma pessoa no hospital, nenhuma pessoa aleijada, nenhuma pessoa com um resfriado. Nenhuma pessoa ficou com gripe. Imagine esse culto de milagres. Quando comeram aquele cordeiro pascal, Moisés saiu daquele lugar com 3 milhões de pessoas afligidas, maltratadas, que comiam a pior comida e não tinham um bom plano de saúde. Mas não havia nenhum doente ou fraco entre eles. Rapaz, que culto de milagres aquele cordeiro pascal. Sabe, hoje em dia eu nunca ouvi falar de uma pessoa que abriu um lago, quanto mais um mar. Mas lá está aquele pastor estendendo o seu cajado, e eles andam atravessando o mar com os pés enxutos, não com os pés molhados, secos. E eles andam vendo 2 colunas de água, uau!
Ah, nunca mais duvidaremos, nunca mais duvidaremos. Chegam do outro lado e veem a força militar mais poderosa do mundo destruída. Seus opressores por 400 anos destruídos. E aí eles fizeram uma festa pentecostal, eu te digo. Miriam pegou o seu tamborim e 1 milhão de mulheres saíram com Miriam, dançando e cantando para o Senhor e cantando uma canção profética para o Senhor. Falando sobre prosperidade, sabe o que a Bíblia diz em Salmos 105:37? Ele tirou o seu povo com segurança do Egito, cheios de prata e ouro. Os egípcios jogavam ouro neles, peguem, peguem. Sabe, esse povo realmente viu milagres tremendos. Suas refeições caíam do céu, de fato eles amavam os milagres de Deus, está comigo? Mas ainda assim, quando sua glória veio, eles fugiram. Por que isso aconteceu? Por que essas pessoas que deveriam estar tão entusiasmadas e felizes, naquela atmosfera de milagres, quando a glória de Deus veio, eles fugiram? Eu te digo por quê. Porque é possível esconder o pecado e o amor pelo mundo em uma atmosfera de milagres? Jesus não disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, curamos em teu nome. Ele dirá: apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. São pessoas que fizeram milagres em nome dele e tinham pecado escondido no coração. Você pode manter o pecado escondido numa atmosfera de milagres, mas não pode escondê-lo na presença e na glória. Por isso que Jesus nos disse no Novo Testamento, Lucas no capítulo 12, ele disse: não temam aqueles que podem matar o corpo e nada mais podem fazer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Por que Jesus diz isso em Lucas 12:4? Porque no verso anterior ele diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado e nada oculto que não venha a ser trazido à luz. À luz do que? À luz da sua glória. A glória do Senhor revela e expõe tudo. Não há nada escondido aos seus olhos. A Bíblia diz claramente. Então aqui está o ponto: antes de se aproximar, você tem que perceber que não dá para amar o pecado. Não dá para esconder o pecado. Porque a luz da presença de Deus expõe todas as coisas. Estão acompanhando? Moisés, então, olha para o povo agora. E, verso 20, respondeu Moisés ao povo: não temais. Repitam: não temais. Deus veio para vos provar. O que é provar? Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Veja, temos uma dica do porquê essas pessoas estão fugindo. Eu quero que você ponha seu marcador aí e vá comigo para Deuteronômio capítulo 5. Porque eu descobri que Moisés elabora um pouco melhor em Deuteronômio capítulo 5 e é isso que explica a razão por que as pessoas fugiram. E enquanto você encontra aí, deixa eu te dizer. Deuteronômio capítulo 5 ocorre 40 anos depois desse ocorrido no monte, certo? Toda aquela velha geração havia morrido e agora se preparavam para entrar na terra prometida. Moisés agora está revisando tudo o que aconteceu, basicamente desde que saíram do Egito e durante esses 40 anos. Agora ele está revisando especificamente em Deuteronômio 5 o que aconteceu no monte. Estão acompanhando? Veja o verso 23. Lemos: sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês e disseram: certamente o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória. Repitam: nos mostrou sua glória. Então veja, é muito claro que foi a glória do Senhor que se manifestou no monte. Veja, eu disse isso na última lição. Eu descobri que as pessoas usam a glória de Deus de forma muito desleixada. Meu Deus, a glória de Deus caiu naquele culto ontem. Foi mesmo. Você não estaria falando assim se fosse o caso. Estão comigo? Agora veja o verso 24. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora por que deveríamos morrer? Este grande fogo por certo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Agora veja o verso 27, eles vão dizer aquilo que acabamos de ver em Êxodo. Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que ele disser, nós ouviremos e obedeceremos. Algo como: Moisés, você que é o pregador, fale com Deus, veja o que ele quer e nos diga e faremos. Tentaram isso por 1500 anos e nunca funcionou? Então o que te faz pensar que funcionará hoje? Tem gente que diz: pregador, vá saber o que Deus quer, nos diga e vamos fazer. Não funciona, não funcionou e não funcionará. Tem gente que pergunta: por que eu deveria ir à igreja? Porque há uma voz que fala dentro da voz? É uma das formas que Deus fala com o seu povo.
Ele fala através do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É Jesus falando hoje para a sua igreja através de dons que ele mesmo deu. E é por isso que vamos à igreja, para ouvir a voz dele dentro da voz. Você não consegue tudo sozinho. Um crente isolado é um crente que está pisando num gelo muito fino. Você está comigo? Deus nunca quis que nos isolássemos. O plano é fazermos parte de uma igreja local. Jesus fez uma declaração que eu acho maravilhosa. Em João 3, verso 20, eu vou ler na Nova Tradução Viva. Jesus disse: eles ficam longe da luz por medo que seus pecados sejam expostos. Foi isso que aconteceu com esse povo quando a luz de Deus se aproximou. Os pecados dos quais eles gostavam foram expostos. Eu quero fazer algumas perguntas. Será que recebemos a palavra de Deus através de outros hoje na igreja, mas nós nos afastamos do monte? Será que temos medo de ouvir sua voz que expõe a condição do nosso coração? Será que a nossa preocupação é que se chegarmos perto demais, algo será revelado? Algo que queremos manter em segredo? Se continua em segredo, não precisa ser confrontado? E nós não queremos confrontar aquilo de que ainda gostamos? Veja, para conseguir se aproximar, você tem que entender que tem que deixar ir. Qualquer coisa que o desagrade, você tem que deixar ir. Pensamentos, obras, maneirismos, tudo. Sabe, este é o ponto com Moisés. Ele tinha tudo de melhor que o mundo podia oferecer e descobriu que o mundo não tinha nada a oferecer. Mas Israel ainda achava que faltava algo. Moisés viu o quão vazio era o Egito. Israel saiu da escravidão e pensava: eu sinto falta da boa vida. Não é interessante? Moisés nunca quis voltar ao Egito, mas conseguiu se aproximar de Deus, e Israel não conseguia se aproximar. Agora eu quero que você pare e pense nisso. Moisés era o pastor de 3 milhões de pessoas, e agora esse povo disse: não queremos nos aproximar de Deus. Queremos que você se aproxime, ouça o que ele diz, e nos diga, e vamos fazer o que ele quer. Vocês estão aqui? Em outras palavras, queremos ficar longe o suficiente de Deus. Não queremos voltar para o Egito, mas queremos ficar longe o suficiente de Deus, de forma que possamos ser crentes, mas sem os nossos corações expostos. Então você vai para perto, nos diz o que ele está dizendo e a gente faz. E Moisés ficou: uau, eu tenho que dizer isso a Deus. Sabe, ele os libertou de lá, do Egito, por uma razão: para trazê-los para si mesmo. E eles não querem que ele se aproxime. Isso é um dilema. Moisés estava penando, ele estava tendo um tempo difícil naquele monte. Como eu vou dizer isso a ele? Mas agora veja o que acontece. Se coloque no lugar de Deus, certo? Ele tinha um coração de pai, queria se aproximar deles e que eles se aproximassem dele. E Moisés tem que dizer para ele: não querem se aproximar de você. Verso 28, então o Senhor ouviu a voz das suas palavras, quando falaram comigo. E o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo que disseram a você. Eles estão certos em tudo o que falaram. Agora olhe para mim, pare de ler. Então Moisés ali suando: como é que eu vou dizer a Deus? E Deus diz a Moisés: Moisés, eu ouvi o que eles falaram. E Moisés: eu não sabia nem como contar. E aí Deus fala: estão certos. E aí Moisés: é o quê? Estão certos? Está dizendo que pela primeira vez estão certos? Por quê? Porque não podem se aproximar de você como eu? Porque não podem ter intimidade com você como eu tenho? E o Senhor lamenta quando dá a resposta a Moisés. Veja aqui, veja o verso 29. Deus diz: quem dera eles tivessem sempre um coração para temer a mim e sempre guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus filhos para sempre. Verso 29 de novo: quem dera eles tivessem sempre um coração para temer a mim. Deus diz: não podem se aproximar porque não temem a Deus. A única razão de não poderem se aproximar do Senhor era por causa da falta do temor do Senhor. Notaram que Deus não disse: quem dera eles tivessem um coração para me amar? Alô? Lembra o que Moisés disse lá em Êxodo 20:20? Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja em vocês e os livre de pecar. É o temor do Senhor que nos livra de pecar, não o amor de Deus. É por isso que o Novo Testamento diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, não com amor e bondade. Alô? Você ainda está aqui? E aí você diz: não, peraí, não recebemos espírito de medo? Eu sei que não recebemos espírito de medo, não é disso que Moisés está falando, Êxodo 20:20. Moisés diz: não temais, repitam, não temais.
Porque Deus irá prová-los. Qual a prova? Ver se há temor em vocês. Isso soa como uma contradição, não é? Ei, alô? Não, não é uma contradição. Moisés está fazendo diferença entre ter medo de Deus e o temor do Senhor. Há uma diferença. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. Ele foge da presença do Senhor. O que foi que Adão fez assim que ele pecou? Fugiu da presença do Senhor? Isso é espírito de medo. Deus não nos deu isto. Mas a pessoa que teme a Deus, repita, teme a Deus, não tem nada a esconder, pelo contrário, o que ela não quer é ficar longe de Deus. E é isso que nos impede de pecar? Você pode dizer amém? Sabe, eu nunca vou esquecer quando eu de fato aprendi isto. Lá em 94, Jim Bakker, quem lembra do Jim Bakker? O Jim Bakker, ele já estava na cadeia há 4 anos, aquele era o 5º ano de prisão dele. E ele me pediu para visitá-lo na cadeia, porque ele leu meu livro Vitória no Deserto e disse que aquele livro ministrou a ele mais do que qualquer outro livro que ele havia lido. E eu lembro de visitá-lo e aquele homem chegou na área de visita, me agarrou, me abraçou e não queria soltar. E aí ele olhou para mim e disse, você escreveu esse livro ou pagou alguém para isso? Eu disse, não, eu escrevi. Eu disse, eu já passei perto do deserto em que você está, eu escrevi. E ele disse, temos muito para conversar. Agora, uma das primeiras coisas que ele disse quando começamos foi, John, essa prisão não foi o juízo de Deus na minha vida, foi a misericórdia dele. Ele disse, se eu continuasse vivendo como estava, eu acabaria no inferno. Eu disse, ok, agora você tem a minha atenção. E eu lembro que depois que falamos um pouco, eu quis fazer algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz para o Jim foi a seguinte. Eu disse, Jim, a partir de que ponto você decaiu do amor de Jesus? Quando foi que você parou de amá-lo? E Jim olhou para mim e ele disse, eu não parei? Eu disse, como assim não parou? Eu disse, o abuso sexual e toda a fraude financeira, como assim você não parou de amar Jesus? Ele disse, eu amava ele durante tudo isso? Agora ele conseguia ver que eu estava perplexo, eu olhava para ele meio que, o quê? Ele disse, John, eu não temia a Deus. Suas palavras exatas foram, ele não era a autoridade suprema em minha vida. E ele disse, John, há milhões de crentes nas igrejas que são exatamente como eu era. Eles amam Jesus, mas não temem a Deus. Entendam, Deus nos deu 2 grandes forças para nos manter na estrada da vida. Repitam, 2 grandes forças. Quantos sabem que a estrada da vida é bem estreita? Quantos sabem disso, certo? E se você ler com atenção Mateus capítulo 7, Jesus não fala da estrada antes de você ser salvo, mas depois que é salvo. Porque primeiro ele fala da porta que é a salvação e depois fala do caminho. Quantos aqui já viram a estrada? Uma rodovia, você já viu? Você sabe que toda estrada tem uma vala de cada lado? Não é? Deus nos deu 2 forças para nos manter fora dessas valas. A primeira vala é o legalismo, certo? Bem, a igreja esteve nessa vala do legalismo, já falamos disso antes, anos 50, 60, as mulheres usavam aquele coque e não podiam usar maquiagem, certo? Tudo aquilo que a gente lembra, mulher de maquiagem, calça comprida, com joias, isso é espírito sedutor, isso é pomba gira. Certo? Você está comigo? Nos anos 60, Deus deu uma revelação a um homem chamado Oral Roberts. Lembra dele? Dizia, Deus é um bom Deus? Dizia, algo bom está acontecendo, e então o movimento pentecostal começou, e sabe, descobrimos o amor de Deus, que Ele é bom conosco. E o que o amor de Deus fez? Nos tirou da vala do legalismo. Mas sabe o que fizemos? Dissemos, eu fiquei tanto tempo nessa vala que eu não quero mais, e aí atravessamos a estrada e fomos para outra vala. E a outra vala é chamada de lascívia ou permissividade, um estilo de vida excessivamente desobediente e mundano. E Deus nos deu uma força para ficarmos fora dessa vala, é o temor do Senhor. É necessário o amor de Deus e o temor do Senhor para nos manter na estrada da vida. Por isso que no Novo Testamento ele é o Abba, é o papai, mas ele também é chamado de fogo consumidor. Você pode dizer amém? Certo? Estão acompanhando? Então Moisés disse a eles, é o temor do Senhor que faz com que vocês não pequem. E aí Deus esclarece, eles não podem ter intimidade comigo porque eles não me temem. Então, em outras palavras, a passagem para o monte, o ingresso para o monte de Deus, onde temos intimidade com Ele, entenda isso, Deus está ali no monte. Vemos no Novo Testamento, Ele ainda está no monte que se chama Sião. Está escrito o Monte Sião, mas a passagem para o monte se chama o temor do Senhor. Você está comigo? Agora, deixa eu dizer uma coisa, porque tem muita gente olhando para mim assim, o temor do Senhor. Eu vou te dar a definição do temor do Senhor. Primeiro, ouça isto. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. Como você pode ter medo de alguém com quem deve ter intimidade?
Está comigo? O que significa temer a Deus? Significa venerá-lo. Repita, venerar. É uma palavra diferente. O que significa? Significa respeitá-lo e honrá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Está acompanhando? Certo? Agora, quando você o honra e o venera, significa que você ama o que ele ama e você odeia o que ele odeia. O que é importante para ele é importante para você. O que não é tão importante para ele não é tão importante para você. Quantos sabem que é uma forma de honrar a palavra? Jesus disse aos legisladores da sua época: sabe, vocês dão o dízimo e tudo mais, mas negligenciam a justiça e a misericórdia. Negligenciam os preceitos mais importantes da lei, então há preceitos mais importantes. Então o que é importante para ele é importante para você, o que não é tão importante para ele não é para você, entende? Você pode dizer amém? Então, quando você teme a Deus, significa que você treme diante da sua palavra? Significa que você sempre obedecerá a todos os seus mandamentos? Volte para Deuteronômio 5, verso 29. Quem dera eles tivessem o coração para sempre me temer e sempre guardar todos os meus mandamentos. Repitam, sempre guardar todos os meus mandamentos. Note, ele não diz sempre guardar alguns dos meus mandamentos. Notem que ele não diz, às vezes, guardar todos os mandamentos. É sempre guardar todos os mandamentos. Então, quando você teme a Deus, eis o que você faz, obedece instantaneamente. Escreva isso. Você obedece instantaneamente. Pegou aí? Diga amém. Número 2, você obedece quando não faz sentido. Quantos sabem que não faz sentido levar à morte o seu filho único que você desejou por 25 anos? Quantos sabem que não faz sentido ir diante do rei quando a sua cabeça será cortada? Como Esther fez? Significa obedecer mesmo quando dói. E eu aprendi essa lição há alguns anos. O temor do Senhor é obedecer mesmo quando dói. Número 4, você obedece mesmo quando não vê benefício? Havia algum benefício para Esther em ir falar com o rei? Está brincando? Ela tinha tudo que uma mulher podia querer e tudo a perder, inclusive a sua cabeça. Mas ela foi falar com o rei e ela temia a Deus. Número 5, você obedece até o fim. Tem gente que diz, por que você não olha o que eu já fiz? Olha, Saul fez 99,9% do que Deus mandou, mas Deus o chamou de rebelde. Deus olhou para o 0,1% que ele não fez. Aqui é uma igreja presbiteriana, está tudo tão quieto. A manifestação do temor do Senhor é sempre guardar todos os seus mandamentos. Agora veja isso, está pronto? Você está pronto para isso? Deus diz, não podem ter intimidade comigo. Veja o que ele diz. É uma das declarações mais trágicas do Velho Testamento. Está pronto para isso? Verso 30. Deus diz a Moisés, volte e diga a eles, a Israel, voltem às suas tendas. Ou seja, voltem para a tenda e brinquem de igreja. Verso 31, mas você, Moisés, fica-te aqui comigo e eu falarei com você. Deus diz, Moisés, eu vou falar com você, terei intimidade com você, compartilharei o meu coração com você. Mas eles voltem para as suas tendas e brinquem de igreja? Tem gente que me pergunta por que Deus não fala comigo, por que eu não tenho intimidade com Deus? É preciso a fundação do temor do Senhor, é a passagem para a montanha. Você está comigo? A Bíblia diz no Salmo 24, 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração? Mãos puras e um coração limpo eu não tenho tempo agora para te mostrar, mas são o resultado direto do temor do Senhor. Você está acompanhando? Vejam bem, temos que ter uma mudança completa na dinâmica de como pensamos hoje na igreja moderna. Não precisamos de um avivamento, precisamos de uma reforma. Porque falamos de avivamento nos referindo a algo que já existiu. E o que existiu não precisa ser revivido, precisa ser mudado. O que precisamos é de uma reforma, ou seja, uma mudança na forma como fazemos e vemos as coisas. Isso no que diz respeito a ter um relacionamento com Deus. Porque nas próximas lições eu vou te mostrar que essa mensagem que temos pregado, de venha para Jesus e tudo vai dar certo, você só precisa fazer aquela oração mágica e tudo bem, não foi o que Jesus ensinou.
E temos que escolher, queremos o que Jesus ensinou, ou nós queremos ter o nosso cristianismo que nós mesmos fazemos, um cristianismo evangélico que, não totalmente, mas de muitas formas, é completamente diferente do que Jesus ensinou. Você pode dizer amém? Moisés acabou tendo intimidade com Deus e eu vou te provar. Vá para o Salmo 25 e eu encerro com isto. Salmo 25, por favor. No Salmo 25, verso 14 diz assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Deixa eu te perguntar, você tem segredos na vida? Levante a mão se você tem. E quem não levantou, eu oro por você porque mentiu. Todo mundo tem segredos, certo? Não há apenas segredos maus, há segredos bons, não é? Não, eu tô brincando. Agora, quantos têm segredos na vida? Levante sua mão aí, não minta. A quem você conta seus segredos? A conhecidos ou a amigos íntimos? A amigos íntimos, com Deus não é diferente. Ele diz, eu conto os meus segredos aos meus amigos íntimos. E os meus amigos íntimos são aqueles que me temem. São esses que vêm ao monte e ouvem meu coração. Israel preferiu brincar de igreja, por isso estava sempre fora de sincronia com Deus. Moisés sabia o que Deus faria antes de ele fazer. Israel só conhecia Deus por seus atos. Moisés conhecia seus caminhos, Deus compartilhava com ele o que estava fazendo. Israel só o conhecia pelos seus atos, só o conhecia pelo quanto ele respondia às suas orações. Sabe quantos crentes hoje há na igreja que estão assim? O relacionamento deles com Deus está limitado ao quanto ele responde orações. Minha filha estava doente, eu orei e ele a curou. Eu tinha uma dívida, semeei uma semente e Deus me prosperou. Mas Moisés sabia o que Deus faria antes de ele fazer e 2 vezes ele fez Deus mudar de ideia. Esta é a paixão de Deus, que você possa se aproximar dele para que ele possa ser íntimo com você. Você pode dizer amém?